Oi, oi, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, trazendo mais um vídeo nesse canal. E, gente, hoje eu vim perguntar a vocês como que é na igreja de vocês. Na igreja de vocês senta homens de um lado e mulheres de outro? Vocês concordam de ter igreja que senta homens e mulheres tudo junto? Como que funciona aí na igreja de vocês? Porque cada região do Brasil tem ali a sua cultura própria, né? Cada lugar tem uma cultura. E eu, quando eu era criança, as igrejas que a minha mãe me levava, lá onde a gente morava, todas as igrejas tinham essa cultura. Todas as igrejas lá onde a gente morava tinha essa cultura de homens sentar de um lado, mulheres sentar de outro. Mas isso é claro que é há 30 anos atrás. As coisas mudaram. Hoje em dia eu nem sei mais como que funciona lá. Então na minha cabeça isso era bem normal. Lá, inclusive, tinha muito culto de rua. Hoje em dia não se vê tanto, né? Antigamente era bem comum, principalmente lá onde eu morava, ter culto de rua. Esses cultos, assim, aonde bota ali a caixa de som, começa a tocar ali. Nem era caixa de som, era garganta mesmo, porque nem luz já tinha. Então nós se juntava, assim, um irmão começava ali a louvar a Deus, glorificar, e se juntava todo mundo, várias igrejas se juntavam. E já era normal. As pessoas já iam automaticamente, mulheres para um lado, homens para o outro. Mesmo quando era culto de rua, não ficava ali homens e mulheres aglomerados. Era centro, homens de um lado, mulheres de outro. Então, para mim, na minha cabeça, isso já é uma coisa bem comum, bem normal. E é assim, até hoje na igreja que eu congrego ainda é assim. Homens de um lado, mulheres de outro. Para mim isso é comum e é o certo a se fazer. Mas não é comum na cabeça de todo mundo. Certa vez eu chamei uma colega para ir na igreja que eu congregava, antes de estar nessa igreja onde eu congrego hoje, a outra igreja onde eu congregava também era assim. A igreja que eu congregava lá no começo do meu ministério também era assim, homens de um lado, mulheres de outro. E aí eu chamei uma colega para ir lá, né, visitar a gente, ela também já era cristã, e ela foi visitar a gente, só que ela foi justamente no dia em que eu não estava no culto. E aí, daqui a pouco, né, começou a me ligar, ela foi lá no culto e começou, tô vendo ela me ligando, me ligando, me ligando. E aí ela me ligou pra me contar, pra perguntar, você não vai vir hoje não, não sei o que. Sim, hoje não vou estar aí nessa igreja aí não, vou estar em outro lugar. Aí eu ia estar em outra congregação e não lá onde ela estava. Aí, gente, o que acontece? Ela disse que chegou na igreja, ela e o esposo dela, e ela tinha levado uma turma de filho, nora, tinha levado. E sentaram todos juntos. E aí veio o ombreiro que organiza a congregação, separou eles, né? Que botou ela no lugar de irmã e ele no lugar de irmão. E botou a nora dela também, ele do lado dela, sabe, das irmãs. Acho que aquele grupinho que foi junto, ele botou todo mundo junto, nós no lado das irmãs e todo mundo junto no lado dos irmãos. E aí ela ficou chateada, ela se levantou e foi embora, porque ela ficou chateada. Porque essa irmã é uma irmã muito insegura, era, né? Ela agora até se separou do esposo. Ela, todos os esposos dela são um pouco mais velhos do que ela era muito insegura e ela gostava de sentar junto com ele. Porque ela disse que certa vez estava num evento, não era na igreja, um evento assim que onde tinha ali muitas igrejas reunidas. E aí uma moça começou a dar em cima do esposo dela e achou que ela era a mãe dele. E se referiu a ele, né? Perguntou a ele, é sua mãe, que não sei o que, e a moça ali interagindo com ele, então ela não gostou. Aí agora ela gosta de sentar, né? Gostava, que agora separou. Sempre que ela ia na igreja, ela gostava de sentar do lado dele. E que ela acha que tá todo mundo olhando pra ele. Eu não me importo com isso, gente, porque quando eu vou pra igreja, eu e meu esposo, a gente sempre fala, né? Quando a gente tá dentro da igreja, lá a gente nem é marido e mulher, lá a gente é irmão em Cristo Jesus. E eu não tenho essa coisa, que tem uma mulher que tá olhando pro meu esposo. Contando que ele não esteja retribuindo, tá tudo ok. Até porque quem me deve respeito é ele. Foi com ele que eu me casei, foi ele que prometeu no altar me respeitar. É o resto da minha vida. Então quem me deve respeito é ele. Não é a outra, eu não casei com outra mulher, eu casei com ele. Então é ele que me deve respeito. Mas tem outra da menina mais nova do que eu olhando para ele? Ok. Contando que ele não esteja correspondendo, tá tudo ok. Até porque, gente, se todo mundo que for olhar com meu marido for arrancar ele de teto, eu vou ter que
criar ele cuidar dele numa caixa, né? Eu tenho que tirar ele da sociedade. Porque isso sempre vai ter. Sempre vai ter mulheres mais novas, sempre vai ter mulheres mais bonitas, sempre vai ter alguém olhando. Mas quem não tem que responder é quem é casado. Até porque se tem um homem me olhando e eu não ficar correspondendo, trocando olhar, ele vai automaticamente vai se tocar e vai parar, né? De ficar trocando olhares. Se eu não estiver correspondendo, trocando olhar com ele, ele vai se tocar. E assim, então, não, isso aí é uma coisa que não tentasse ter uma cabeça. Mas a ela incomoda, ela se sentiu incomodada e se sentiu incomodada a ponto de ir embora no meio do culto, porque ela se sentiu incomodada por ter separado ela do esposo dela, do alecrim dourado dela ali, no meio do culto. Parei que tá na minha água, gente. Por que eu concordo plenamente que a igreja tem que ser homem de um lado, mulher de outro? É claro que tem igreja que não são assim, que nem tem espaço para isso e tá tudo bem, contando que as pessoas se respeitam. Eu concordo que seja homem de um lado, mulher de outro. Por quê? Porque nem todo mundo que vai para a igreja são cristãos. Tem muitos ali infiltrados de Satanás para bagunçar as coisas. Tem muitos, gente. Toda a igreja tem muitos infiltrados de Satanás para gerar ali um mal-estar a quem realmente foi buscar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Certa vez, quando eu era mais nova, eu ia muito nas igrejas de visita. Né? Eu fui cristã quando eu era criança, e houve um tempo na minha adolescência ali que eu me desviei e fiquei bom tempo desviada. E nesse tempo que eu fiquei desviada, eu ia muito visitar as igrejas. E certa vez aconteceu algo com um parente do meu esposo, que era jovem, e ele estava nessas igrejas onde senta 11 mulheres tudo junto. E ali, gente, tem entregadores que tem hora que fala assim, ai, abraça aí quem tá do seu lado, e faz isso, e faz aquilo, não interagir com quem tá do lado, né? Enfim, na igreja que ele tava indo, que essa pessoa tava indo, tinha essa interação. E esse irmão tava sentado perto de uma senhora, mas uma senhora que eu falo que, assim, comparada a ele, que era um jovem de 19, 20 anos, ela tinha a minha idade, ele tinha uns 40 anos, a minha idade que eu tenho hoje. Então é uma senhora, né? Você casa, tem filho, você é uma senhora. Então não se sinta ofendida se você tem 40 anos, eu estou me referindo como senhora. Porque senhora, depois que você casa, você já é uma senhora. Bota isso na cabeça. Não se sinta ofendida por causa disso, não. Eu até gosto quando eu vou no meu gato, você não se referindo como senhora, porque é isso que eu sou uma senhora. Sou uma senhora casada, então eu sou uma senhora. E ali aconteceu, né? O pastor falou assim, interage aí, abraça, faz isso, faz aquilo. E então chega uma hora que ele foi abraçar, a irmã tardoada, a irmã foi e apertou ele e tudo mais. Enfim, passou. Quando chegou no outro culto, ele estava sentado perto da minha irmã, e lá veio o pastor falando, abraça, fala pra quem tá do seu lado que você ama, que não sei o quê. Ele abraçou a irmã, que já era uma senhora, pegou o rapaz, empurrou ele dentro do decote dela, e não queria soltar nós não, filho. Agarrou ele, empurrou ele no decote dela e ficou ali. E o pastor falando, fala que você ama. E ele tava ali, eu te amo em Cristo Jesus, que não sei o que. Eu também te amo. E empurrou ele dentro do decote, dentro do esteito dela. Enfim, gente, isso rendeu. Mas quando se rendeu, essa irmã se irmou com ele, se irmou com esse rapaz, assim, a nível de ficar perseguindo ele durante tempo, porque ela queria ter ali algo com ele, e ele falou assim que não queria ter nada com ela, e ela falava assim pra ele, você disse que você me ama. Ela, não, ele explicava, não, eu te amo em Cristo Jesus. Ela, não, você disse que você me ama. E ela, na cabeça dela, ela estava apaixonada por ele, e começou ali, gente, uma perseguição naquele rapaz, e o rapaz nem gostava muito de meninas, até hoje ele não gosta, ele estava ali tentando se libertar, e a dona foi e ia jogar ele mais pra fora ainda. Por conta disso, a mulher se irmou com ele, começou a perseguir ele por conta de um abraço no meio de uma pregação. Por isso que eu sou super a favor de homem sentar de um lado, mulher sentar de outro. Eita! Homem sentar de um lado, mulher sentar de outro. Porque se o pregador chegar lá e falar assim, abraça quem tá do seu lado. Homens vai abraçar homens, mulheres vai abraçar mulheres, tá tudo bem. Se tiver algum infiltrado de Satanás ali, querendo, que foi da igreja com o objetivo que não é Cristo, vai abraçar alguém ali do mesmo sexo, então tá tudo ok. Então, por isso e por outros motivos, eu sou a favor. Outro evento também que aconteceu
que me fez ser super a favor de sentar cada um do seu lado. Certa vez eu estava em um evento religioso que não... E nessa época eu ainda não estava... Eu não era cristã, eu fui de visita, né? Meu esposo estava visitando a igreja, aí teve esse evento, foi fora da cidade, eu também fui junto. E chegou lá, gente, estava super lotada a igreja. E eu fiquei em pé e tinha um casal de jovens, assim, mais ou menos dos 17, 18 anos. Gente, mas ele estava numa pegação dentro da igreja, vocês não têm ideia, estava dando vergonha alheia. Mas ele parecia que estava no cinema, gente, ia abraço, mão naquilo, aquilo na mão, aquela pegação. Eles não estavam nem vendo quem estava perto, mas quem estava perto estava vendo ele. Eu estava em pé, ele sentado, eu em pé. E eu pensei comigo assim, são jovens, não deve nem ser da igreja, né? Não deve estar acostumado, caiu aqui de paraquedas, a mãe deve ter trazido meio que a força, caiu aqui de paraquedas. E não tem noção, né, do que eles estão fazendo, pensei eu. Vamos parar com esse escândalo? Oxe! Enfim, gente, eu achei que ele não era cristão. Mas eu mesmo, não era cristã naquela época, mas eu tinha noção, né? Não, isso é errado, não pode fazer isso. Dentro da igreja não é lugar para isso. Tem vários outros ambientes que você pode estar fazendo. Enfim, gente, daqui a pouco anunciou a mocidade da igreja. Quem que levanta? Aquele casal que estava ali naquela pegação toda. Eles eram um casal de namorado. Aquele casal se levantou e cantaram como duas cigarras em réplica de verão. A moça era líder da mocidade. Sim, eles eram crentes. Não só eram crentes, como ela era líder da mocidade. E naquele envergonhando o evangelho de Cristo, porque ali não era lugar para aquilo, muito menos para um casal cristão. Provavelmente a mãe deveria ser sentada bem longe dali. Deveria, a igreja estava cheia, então deveria estar lá para fora. Não sei nem se a mãe estava no culto. Mas estava... Gente, estava numa situação terrível. Parecia que estava no cinema, parecia que estava num lugar só, acho que ninguém estava vendo eles. A moça era líder da mocidade. Então, eu tenho na minha cabeça, não é legal, principalmente em lugar que tem muito jovem, ficar sentado, homens e mulheres junto. E tem homens também, que chega na igreja e esquece, onde é banco, né? Hoje em dia tem muita igreja com cadeira. Mas nessa época se usava ainda muito aqueles bancos antigos. E a pessoa às vezes chega, senta como se estivesse no sofá da casa, todo arreganhado, e atrapalha quem está do lado. Então eu não acho legal. Eu acho legal estar homem só de um lado, mulher só de outro, porque se varão quiser sentar de perna aberta lá, eu creio que vai ficar incomodado, porque tem outro homem ali perto, ele não vai querer ficar se encostando. Até o homem não é para querer ficar, né? Mas fica mais legal assim. E eu cresci assim, então pra mim isso é super normal. Quando eu chego na igreja que me manda sentar, né? Quando eu vejo lá, normalmente eu já vou pro lado que tem mais irmãos mesmo. Não faço questão de, eu tô no culto, eu tenho que ficar grudada com meu esposo. Não faço questão disso. Então, pra mim é normal. E pra muita gente não é comum, pra muita gente não é normal. Me diga, na região que você mora, é comum sentar cada um do seu lado? É comum sentar todo mundo junto, tá tudo bem, tudo ok? Como que funciona por aí? Como que é, né, a cultura religiosa aí aonde você mora? A cultura cristã, né, aí na região que você mora. Que pra mim é bem comum e seria o certo a se fazer. Meu Deus, Chica! Tá quieta, a mamãe falar, menina? Oxi! Pra mim é comum. Então, eu achava que era comum para muitas pessoas também ver isso, mas nesse caso não foi, né? Não foi comum para essa irmã, ela achou que ela deveria sentar do lado do esposo, ela ficou incomodada e ela se levantou e foi embora. E é isso, gente. Me diz aqui no comentário a opinião de vocês. Eu tô amando conhecer vocês no comentário, gente. Tô gostando muito, então fale aqui comigo no comentário que eu tô amando ver as histórias de vocês, que vocês comentam aqui. Eu leio cada uma das histórias, às vezes eu não leio no dia, né, que o vídeo foi postado, mas eu sempre vou ler. Quando eu não consigo ler no dia, depois eu estou lendo, respondendo, dando coraçãozinho. E estou amando conhecer a história de vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.